Este é o programa O X da Questão. Hoje nós estamos recebendo aqui o Toninho do PCdoB, uma figura política lendária aqui na cidade de Taboão da Serra. Há 37 anos ele é filiado no PCdoB. Toninho, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado, Toninho, por ter vindo. Obrigado a você, Márcio Cassiano, obrigado, Luiz Oliveira, e quero agradecer aqui esse momento de estar participando do X da Questão. Estou aqui à disposição de vocês. E o nosso X da Questão de hoje é: qual o significado entre a foice e o martelo? Bom, meus companheiros, a foice e o martelo simboliza a luta de dois povos, febril, que é da cidade, e o camponês, que é da roça, a luta do proletariado comunista do Brasil, onde defende o plantio da roça para trazer alimentação para a cidade e a fabricação do bem na cidade. Então, esse é a foice e o martelo, simboliza esses dois componentes lutando no campo e o febril lutando na cidade. Ok, então, 37 anos dentro de um partido só, né, do PCdoB. Você ainda é filiado. Como é que está a sua situação no PCdoB atualmente? Você pretende sair ou a luta continua? Bom, Márcio, eu até quero pedir perdão aqui aos internautas que estão assistindo, que eu não dei boa noite para eles, que estão acompanhando. Eu sou um dos assíduos que acompanha bem o X da Questão. Eu quero dizer o seguinte: depois de 37 anos, esse foi o meu primeiro partido, desde o fim do meu antigo, a gente falava hoje ensino médio, mas no meu colegial, eu me filiei ao partido, depois fui para a faculdade, tudo, e nunca mudei de partido. Eu sempre fui filiado ao PCdoB, onde eu estive na presidência aqui por mais de 28 anos, do presidente do partido. Atualmente eu fiz um convite a um companheiro aí chamado Paulo de Souza Félix, que é muito conhecido na cidade, ex-vereador tudo, para que ele viesse assumir a presidência. Mas até o momento eu continuo filiado ao Partido Comunista do Brasil. Toninho do PCdoB, você é uma figura histórica do partido, partidária aqui em Taboão da Serra. Eu quero já falar sobre a questão municipal, a política municipal em Taboão da Serra. Em 2012, você foi um dos atores principais na tentativa de criar uma coalizão para ter Aprígio como candidato a prefeito, né, para se opor ao grupo do então candidato Fernando Fernandes, que vinha para tentar voltar à prefeitura. Depois, em 2016, salvo engano, o PCdoB teve o Luiz Lune como vice na chapa do Aprígio, que tentava mais uma vez ser candidato a prefeito. E aí, em 2020, o PCdoB teve uma posição diferente. Você mesmo deixou de acreditar no Aprígio? Bom, Dilson, muito bem lembrado, você, um bom jornalista que é. Naquela época eu já te dei uma entrevista dizendo por que a gente estava apoiando, né, o companheiro Aprígio na época, e fizemos essas duas candidaturas que você ressaltou aí, né? Uma, inclusive, botando o companheiro Luiz Lune, deixando mais uma vez ele ter que continuar com a cadeira na Câmara Municipal para vir lançar a candidatura dele à vice do Aprígio. Até esse período nós tínhamos uma crença muito grande na figura do Aprígio. Achávamos que ele, por ser uma pessoa muito técnica, e a gente via como ele não era bem politizado, e não era enraizado na política, como a gente já tinha visto, você citou aí o doutor Fernando, nós achamos melhor sempre apoiar essas duas candidaturas, qual nós fomos derrotados, né? Quando foi para 2020, você tem razão, aí não foi só a direção partidária, não foi só o Toninho. A direção partidária, por 2016, a Aprígio não ter cumprido os compromissos que acertou com o partido, nós resolvemos não apoiar a candidatura dele. O pessoal às vezes confunde, mas a gente vemos você com uma bandeira do Macário junto com o Aprígio. Mas naquele período nós estávamos apoiando a candidatura a vereador do Macário, não do prefeito Aprígio. Nós não apoiamos no primeiro turno e não apoiamos também no segundo turno, onde no segundo turno nós viemos a declarar apoio ao engenheiro Daniel. Toninho, o que aconteceu? O PCdoB, o Toninho, que mudaram, ou foi o Aprígio que mudou para que você e o PCdoB não continuassem dando apoio ao atual prefeito? Quem mudou foi o Aprígio, né? Isso, o Aprígio mudou, como aí você pode ver hoje na cidade, e a gente hoje falamos depois dos 1000 dias de trabalho
governança dele no município, o governo mequetrefe que está aí. E nós vimos que mudou porque ele se cercou de uma tal politicagem de que aí, combatia no passado, ele trouxe tudo para ele de novo. Vocês é testemunha que passei muito processo com o doutor Fernando na Câmara, porque eu achava que o que eles estavam fazendo estava errado. O Aprígio está no mesmo ritmo. Você pode até perguntar, mas por que você não fez ainda um processo contra o Aprígio, né? Eu vou ressaltar aí. Falta-se oportunidade e critérios ainda material de juntar, como a gente juntamos com o doutor Fernando. Então, nessa pergunta que você faz, quem mudou não foi o PCdoB. O PCdoB, aos 101 anos de existência, dia 25 de março agora de 2023, nós tivemos 101 anos de existência, nós não íamos mudar do dia para a noite com uma candidatura que nós tínhamos apoiado 2 vezes. O Aprígio que mudou, né? E aí, quando ele mudou, nós passamos a não acreditar mais na pessoa Aprígio. Toninho, 100 anos, conforme você acabou de dizer, foi fundado em 25 de março, né, de 1922, no Rio de Janeiro. Queria que você explicasse um pouquinho aí a questão para os nossos internautas, a questão comunismo. O que é o comunismo? Márcio, eu tive um prazer muito grande de conhecer pessoalmente 3 dos fundadores, os companheiros que fundaram o Partido Comunista do Brasil. Jorge Amado, grande baiano, João Amazonas e Mário Lagos, né? Infelizmente todos já falecidos, mas foram os 3 primeiros idealizadores da formação e criação do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista, ele foi criado porque tem principalmente esses intelectuais que queriam ver a diferença do Brasil saindo, né? Não vou dizer um regime socialista, mas uma divisão um pouco menos igualitária, mais igualitária do que o que nós vivemos hoje. Então, o Partido Comunista, nós defendemos o socialismo, mesmo sabendo que é uma utopia disso, que o país vai viver no regime socialista de igualdade para todos. Não vai, mas que tem uma diferença menor do que tem hoje, né? E isso em todas as áreas, né? Todas as áreas vemos a diferença muito grande. Não podemos aceitar ainda que no país, né? E depois dos nossos 101 anos de fundação, nós defendemos ainda a luta pela aquela igualdade mínima, onde o cidadão tenha o básico, né? Aquelas... A gente não quer ser repetitivo, como diz o atual presidente, de ter direito a fazer as 3 refeições, mas a gente não só tem as refeições, mas ter educação, ter saúde, ter moradia, ter transporte e ter segurança. Olha o que nós estamos vendo hoje no Rio de Janeiro, o caso da morte de um bandido, né? Fecha-se a cidade inteira do Rio. Então, quer dizer, que país é esse que nós estamos vivendo? Então, o Partido Comunista, quando ele foi idealizado, é para que existisse um pouco menos a desigualdade que existe hoje no mundo. Tá? Pois é, o PCdoB tem duras críticas ao capitalismo, né? Por quê, Toninho? Então, a gente, quando se falou, você fez a primeira pergunta no início, da foice do martelo, eu vou te falar da bem-valia, que é um febril hoje. Se você pegar uma Volkswagen, vamos pegar uma marca aqui, né, para não falar da Ford, da Fiat, vamos já citar as outras, Chevrolet, para não fazer merchandising e propaganda de um carro só. Você pega um carro, o que é a mais-valia? Quando você chega ali no proletariado, o cara trabalha 8, 9, 10, 12 horas para fabricar aquele bem. E a porcentagem que vem daquele bem para o proletariado e para o assalariado é pequena. Então o capitalismo ele é muito selvagem. O que nós defendemos é muito radical, principalmente no capital inútil, que é o capital, vamos falar do sistema financeiro bancário do Brasil, onde você tem uma taxa aí hoje de 12,75% da Selic, você tem um juro de quase 400% ao ano, pô, sabe? Então é uma coisa que não dá para você aceitar. É essa luta que nós travamos contra o financeiro. Não que todo mundo vai ser, não. O médico vai ganhar sempre mais do que o faxineiro, né? Não tem como você igualar, querer dizer que vai defender que os faxineiros ganham mesmo que ganha um médico, que ganha um professor, que ganha um advogado, que ganha um jornalista, porque são profissões diferenciadas, mas que não tem essa diferença que tem hoje. Por isso que nós criticamos, né, o sistema financeiro. E a gente dizemos, olha, o capital, quando ele é investido para gerar emprego, nós batemos palma. Quando ele é gerido para dividir a riqueza, tá certo? Nós batemos palma. O que não pode é você ter o capital fazendo a exploração do trabalhador. É essa a crítica que nós sempre fazemos ao capital. Toninho, ainda em relação a uma retrospectiva, né? Você citou que o Aprígio deixou de assumir compromissos que havia firmado com o PCdoB. Queria que você falasse basicamente da eleição de 2020. O que o Aprígio deixou de assumir como compromisso e como foi o posicionamento do PCdoB em apoio ao engenheiro Daniel, que era do PSDB
de uma ideologia oposta à do PCdoB. Adilson, você é muito estudioso politicamente, e acho que a maioria que assiste a gente sabe, assistindo agora o X da questão, você sabe que o PSDB foi forjado, foi criado, também saindo do área de esquerda. Você pega o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o socialista que é ele, de onde que ele veio? Ele veio da luta de classe também, não é um burguesinho, né? Quando você fala 2020 nós já não estávamos, a Prige não cumpriu com a gente desde 2016. Quando ele foi para a Assembleia, em 2014, quando ele foi para a Assembleia em 2018, nós ainda cobramos dele na Assembleia, conversamos, colocamos para ele que tinha que articular os partidos, que tinha que honrar aquela palavra que tinha sido dada, que o partido tem que estar participando, né? E isso ele não cumpriu. Quando veio para 2020, para a eleição dele, nós não apoiamos Jair, então nós já não apoiamos. Infelizmente, nós tínhamos o companheiro Macário, que veio candidato a vereador, que nós tínhamos feito um compromisso pessoal com o Macário, que nós íamos apoiar a candidatura dele. A direção partidária municipal ia apoiar a candidatura do Macário, como apoiamos. Só que, infelizmente, o Macário estava no Podemos, tinha saído, porque eu tinha passado a presidência para ele. No período do registro da candidatura, ele largou a presidência do partido para se filiar ao Podemos, para sair candidato para a Prige. E aí nós já tínhamos feito o compromisso, nós continuamos apoiando o companheiro Macário. Mas não apoiamos a Prige em hipótese alguma, por ele não ter honrado, porque ele tratou com a gente em 2016. E o que ele tratou com o partido e não honrou? Vocês sabem, como presidente do partido, e obrigação de todos os presidentes do partido, é sempre correr atrás de estrutura para as suas candidaturas, né? O presidente é o principal articulador, onde corre atrás de sufrágio, para apresentar para os candidatos, pré-candidatos que vêm para o partido, estrutura que vai ter de campanha. E essa estrutura a Prige não forneceu para a gente. Então, aí, em 2016, e aí em 2020 nós não apoiamos ele, não lançamos candidatura. O que é estrutura? Só para o nosso espectador entender. O que é estrutura? O que a Prige não honrou? Estrutura você tem desde gasolina, contratação de pessoal, que tudo isso gera o quê? Recurso financeiro. Tá certo? Então, para ficar claro, o acordo financeiro que foi feito para as candidaturas do PCdoB não foi cumprida pela Prige. Entendeu? Tá? Ficou alguma dúvida? Porque quando você fala em sufrágio desde a alocação de um carro para transportar o pessoal que vai trabalhar e o pessoal que vai distribuir o material, como combustível para o próprio candidato, como os assessores que estão na campanha ajudando ele. E esse recurso acabou não vindo. Inclusive cargos, Toninho, se o Aprígio viesse a ser eleito? Não, o cargo nós tínhamos articulado. Como ele não foi eleito, a gente não podemos dizer que ele ia cumprir ou não ia cumprir, porque a gente só podia cobrar dele se ele tivesse sido eleito. Ele não foi eleito, então não tem como a gente cobrar cargo. Tá, mas você como presidente até então do PCdoB, você voltou a conversar com a Aprígio em 2020? Duas vezes, só. De 2017 a 2020 você foi 2 vezes. Sim, mas para a disputa municipal em 2020? Inclusive para acertar a pendência que tinha ficado desamarrada em 2016. Que pendência? Que ele não cumpriu o compromisso com a gente. E você sabe que candidato faz compromisso, e nesse compromisso ele acaba gastando dinheiro, quer dizer, contando com a palavra que o presidente deu que viria esse recurso para a campanha e não veio. E aí depois ficar cobrando de quem? Da direção do partido. Porque se você sair candidato e eu falar, vem, você vai ter esse recurso. Pode ficar tranquilo que hoje está mais fácil, porque o recurso agora vem do fundo partidário. Mas antes, até 2016, você tinha aquele acordo que você fazia com o candidato majoritário. E esse acordo majoritário não veio. Quando não veio, quem fica sendo cobrado? O presidente do partido. Você está dizendo que Perdão. Porque você não cumpriu com o candidato, porque você não foi cumprido atrás com o candidato majoritário. Você está dizendo que o Aprígio foi caloteiro? Eu não sei se a palavra é caloteira, porque na política talvez não caiba isso, né? Mas não cumpriu, deixou de pagar o acordo que tinha sido feito. Entendeu? E aí quem não paga o que deve, cada um interpreta de uma certa maneira. Eu não vou dizer caloteiro, porque eu não vendi nada para ele e não recebi nada. Nós tínhamos um acordo firmado. E acordo, dentro da política, nos meus 37 anos de Partido Comunista do Brasil, sempre se cumpre. Sempre a gente diz, olha, na política você não é obrigado a se comprometer com nada. Mas a partir do momento que você se compromete, você é obrigado a cumprir. E esse compromisso ele não fez conosco. Tá, com relação a 2020, que foi minha segunda pergunta. Então, você chegou a conversar com a Aprígio para a campanha de 2020? Sim. Tá, não houve. Conversei 2 vezes com ele. Tá, e não houve apoio? Tá. E aí você foi para que candidatura e por quê? Não, eu continuei apoiando a candidatura do companheiro Macário, candidato a vereador. Assim que terminou
terminou o primeiro turno, eu me reuni no gabinete da vereadora Joyce, conversei com ela, que ela tinha conversado comigo, que se dá para a gente no segundo turno apoiar. Toninho, já estou reeleita, vem apoiar o Daniel, você ainda está sabendo que você não apoiou a no primeiro turno, vem apoiar o Daniel. E aí eu falei, então marca a reunião com o Daniel que eu vou declarar o apoio a ele. E aí fui o Oswaldinho, vice-presidente do partido na época, e nós subimos no palanque no evento que ele fez e declaramos apoio ao engenheiro Daniel. Toninho, existe ainda o Partido Comunista Brasileiro, PCB? Não, o PCB ele virou Cidadania, que é o do Roberto Freire, né? Que tinha uma briguinha lá atrás de quem era o mais velho, se era o PCB ou o PCdoB, né? Então, quer dizer, o PCdoB do Roberto Freire, hoje, já virou no passado o PPS, né? Vocês têm essa lembrança, e depois do PPS virou agora o Cidadania. Inclusive, quero deixar a ressalva aqui que eu fui convidado para participar do Cidadania para próximas eleições. E estou estudando, não tenho intenção ainda de sair do PCdoB, mas já tive o convite do Cidadania e estou aí dando uma conversada e vamos ver no futuro. Então vamos lá, PCdoB, PSTU, IPCO, IPT, são todas as mesmas ideologias ou não? Seria bom se eu dissesse que sim, mas não. Mas você sabe que o PT, para ser criado, todos, da direção do PT, se você olhar para trás, todos eram do nosso partido, todos eram comunistas, né? Desde o atual presidente, não gosto muito de citar o Zé Disseu, mas vamos lá, que foi o criador, sempre foram do Partido Comunista. E todos eles têm uma ideologia, têm uma luta, só que ele tem uma luta que vem se ser grave por muitos anos, e com a ideologia para servir ao próximo, e outro para servir a si mesmo. E se você pegar hoje, tem muito pessoal que são... O PSTU, para mim, é um estrotismo exagerado, né? O PSOL, também é uma outra fatia que saiu aí também, que hoje está mais moderado, já se adaptou, e nós também estamos nessa linha. De moderação, de não mais radicalismo, né? Não ferro com ferro, não, vamos mais conversar, vamos mais discutir. Então nós estamos levando nessa linha. Mas tem muita diferença na ideologia aí, Márcio. Quando se fala em comunista, né? Principalmente hoje em dia, quando você fala você é um comunista, essa palavra lhe transfere uma questão hoje mais forte, comunista. Agora eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores aí. Você sempre teve dificuldade com essa questão de você te chamarem de um comunista? Tive, né? Porque o pessoal às vezes associa muito o comunismo com aquele fascismo que nós existiu na Europa, que existiu um pouco aquele da antiga União Soviética, né? Onde você tinha uma diferença do que nós sempre lutamos. Quando eu citei os três nomes, de que eu tive o privilégio de conhecer, e um muito mais tempo que ficava aqui em São Paulo, e eu trabalhava na Assembleia Legislativa, acabava transportando ele, que era o João Amazonas, e ele sempre colocava de que aquela luta do fascismo, tanto da antiga União Soviética como do próprio Hitler na Alemanha, não tinha nada a ver com o comunismo. E nós enfrentamos isso no regime militar aqui no Brasil, onde os golpes que vinham dizendo que comunismo era aquilo aí, não é. Comunismo pra gente, olha que eu não sou cristão, mas eu sou católico, de ir para a igreja mesmo, eu sempre dei palestra com o padre Pirano, né? Acompanho muito, onde ele sempre diz assim, nós, o comunismo pra gente no Brasil, nosso comunismo brasileiro, é a igualdade, é a luta para defender o menos, o mais oprimido, é a luta de dividir o pão, né? A gente, o padre Pirano, na sabedoria que ele sempre tem, ele fala, olha, o primeiro comunista do universo era Jesus Cristo, sempre lutou e saiu de pé de chão para defender aqueles ideais que ele acreditava, no povo que ele acreditava, que acreditava nele. Então a nossa luta, Márcio, para os seus internautas e seguidores que acompanham aqui o X da questão, o comunismo assustou muito, né? Cai da Segunda Guerra Mundial, que veio aquela briga do judeu, nós estamos vendo hoje de novo aí o fascismo, mas aí nós temos a luta interna, a luta da sabedoria de um país como o nosso não pode sofrer a miséria e a desgraça que nós estamos passando. Entendeu? Toninho, então quer dizer que o PCdoB, você então como presidente, ficou insatisfeito com o Aprígio por conta de uma questão de estrutura de campanha e não em relação a propostas que o Aprígio apresentava naquela ocasião? Sim, sim. Também por conta de propostas? Primeiro por conta do não cumprimento e deixarmos de acreditar no cidadão.
Porque na política, o mínimo que você tem que ter, um pouco de ética, né? A sabedoria política nos ensina que você tem que ter o mínimo de ética possível. E você não pode empenhar a palavra se você não vai cumprir, né? As propostas, lógico, a gente viu, porque você pegar todo o caderno de proposta eleitoral, eles são muito semelhantes. As propostas sempre as mesmas que o povo quer ouvir, né? O duro é implantar depois. Eu faço um desafio hoje a qualquer um que está na base do governo. Me mostra o que foi que o Aprígio fez nesses 1000 e poucos anos que ele está aí. Me mostra. Que aí eu baixo a cabeça, eu tenho humildade, entendeu? De dizer, ó, o governo está bom, o governo, mas está um governo mequetrefe. Está um governo ruim. Um governo que a gente não vê nada, não sei pintar a rua. E pôr no pin da pinta errado. Eu tenho um comércio na Benedito Cesário de Oliveira, os caras fizeram lá no bar e fez uma garagem na faixa do pedestre. Aquilo custou dinheiro do povo. Custou dinheiro nosso que eu pago imposto. E já foi tirada, porque vieram aqui, filmaram, botou, e fez tirar. E quem vai pagar esse prejuízo? Que implantaram, gastaram, tiraram lá tudo e agora. Você pega outro que está ocorrendo acidente aqui na Paulo Aires, que não serve descendo aí na rua da Biquinha, bem, aquilo ali é perigoso. Será que ninguém está vendo? Não pode falar isso para o governo, para o secretário de transporte, que inclusive é meu amigo pessoal, né? O doutor José Vanderlei. Pô, então quer dizer, essas coisas que o governo está fazendo está ruim. E aí você não pode ficar calado. Você não pode dizer que você está satisfeito. Tá certo? Então o Aprígio teve tudo isso que a gente colocou no começo e mais esse governo que está realmente cabo roxo, está indo ruim demais. A gente, pelo menos na visão, eu ainda, agora não vou falar mais como, né, da direção do Partido Comunista do Brasil, mas como filiado, como cidadão tabanense, está péssimo. E aí a gente deixamos de acreditar justamente que quem estava do lado dele era o mesmo, se não pior do que estava com o doutor Fernando. Toninho, você fez críticas do ponto de vista, críticas ao Aprígio do ponto de vista da ética, de não cumprir compromissos em relação à estrutura para que o PCdoB viesse a disputar a eleição em 2016. Como é que você definiria o Aprígio? Quem, por exemplo, pessoas que estão assistindo o X da Questão, que não são de Taboão da Serra, não acompanham muito a política no município, ou que não conhece o Aprígio, você conhece muito bem. Como é que você definiria o Aprígio, já que você disse que o Aprígio mudou? Como é que você definiria? Companheiro Silácio, eu vou resumir curto e grosso. Eu vi o Aprígio sendo manipulado por um grupo que ficou do lado dele, que isso que nos afastou também. O Aprígio, como pessoa, eu não tenho nada a falar, pelo contrário, eu sempre admirei uma pessoa que veio de baixo, construiu o império, que construiu o mérito dele, mas na política você precisa ter uma sapiência diferenciada. E ele se cercou de certa gente de interesses, de que eu acho que daí para frente, ele se deixou ser manipulado. Ou foi manipulado, mesmo até sem querer deixar, mas eu vejo o Aprígio hoje, ele sendo mais não vou dizer um bonecozinho de mas muito manipulado e não tem autonomia para gerenciar do jeito que a cidade precisa. Não, mas Toninho, nós não estamos falando de 2020. A minha pergunta se refere a 2016. Você disse que o Aprígio não cumpriu acordos, né, em relação à estrutura para que o PCdoB disputasse aquela eleição. Então, antes dessas figuras que você está citando, 4 anos antes, você já via que o Aprígio não tinha compromisso, não honrava a palavra. Então, eu volto a perguntar, como é que você define um Aprígio a partir de 2016? Não agora com essas figuras que você diz que são ou seriam as responsáveis por Aprígio estar pecando à frente da administração. Então, para todos que... Porque, por exemplo, o Lune foi candidato a vice-prefeito em 2016, que era do seu partido. Perfeito. Então vamos lá de novo. O que eu coloquei é de 2016, realmente, 2020 eu não tive a tratativa com a Aprígio. Eu estou colocando é 2016. Então vamos lá de novo, só para ficar bem claro para os internautas, quem está acompanhando aqui o X da questão. O Aprígio, em 2016, 2014, quando nós saímos na candidatura dele, 2012, no fim do governo Evilásio, nós viemos apoiar a candidatura dele porque achávamos que era o melhor. Naquela época nós fazíamos parte do governo, correto? Eu era diretor de transporte do município, nós tínhamos a Secretaria de Esporte, então nós achávamos que naquele momento o melhor candidato para a gente era o Aprígio. E aí fizemos a candidatura, e eu fui um dos coordenadores da campanha dele, tá certo? E aí fizemos o quê? Fomos derrotados. Veio em 2016. Em 2016 nós tínhamos o vereador Luiz Lune, que nós tiramos de ser vereador, para quê? Porque você lembra que em 2012 quem foi vice para a candidatura de vice do Aprígio foi o Wagner Stein, do PT, né, o qual nós apoiamos também.
O que ocorreu? Quando foi em 2016, o Aprígio queria o Nunes, que já era vereador, para ser o candidato para o vice. E nós achamos que era um bom nome para ser o vice do Aprígio. E tínhamos chance aí de ganhar. Perfeito? Só que aí nós fizemos uma tratativa, 2016. Ué, quando você faz a tratativa, você vai para a campanha. E nós fomos para a campanha. Só que durante a campanha ele não cumpriu com a tratativa que tinha acordado com o PCdoB. Tá certo? E aí sim, nós não temos para em 2016 até 2020, eu falei com ele 2 vezes, é o que eu te falei. Para a campanha de 2020 nós não conversamos mais, não sei essas 2 vezes. Levamos 4 anos para conversar 2 vezes. E aí nós falamos que não ia apoiar porque ele não teve cumprido em 2016. Ponto. Entendeu? O que mudou no Aprígio, é o que eu estou te falando, foi manipulado em 2016 por esse pessoal que está com ele hoje. Né? Tá certo? A gente não gosta de dar nome para não criar... Desculpa, Toninho, mas eu preciso perguntar. Quem são essas pessoas? Vamos lá, tem o companheiro Mário de Freitas, tem o companheiro Júnior, que é hoje genro dele, e assim por diante. Já vou te dar 2 nomes aí, tá certo? Esse pessoal já estava com a gente em 2014, 2016, 2012, 2016, tá certo? E esse pessoal viu fazer a tratativa e eles não cumpriu. E aí, o próprio aí, dentro do contexto político, foi manipulado por esse pessoal. Entendeu? Ficou alguma dúvida? De 2017 a 2020 não houve tratativa. A tratativa que não foi cumprida foi em 2016, ponto. Toninho, o PCdoB, se tivesse hoje dentro do governo, estaria você com a mesma ideia de ser um governo mequetrefe? Companheiro Márcio, eu assisti aqui a entrevista do ex-prefeito Evilásio Cavalcante de Faria, o qual eu honro de ter feito parte dos 8 anos do governo dele. Mas ele sabe que eu sempre falei, eu estou aqui para ganhar o salário da prefeitura, quem me paga é o povo, eu tenho que trabalhar. Nesse governo, se nós tivéssemos o PCdoB, do jeito que está esse governo, nós já teríamos saído do governo. Não tem dúvida disso. Principalmente o presidente se tivesse um cargo maior. Tá certo? Eu tenho uma formação acadêmica superior, que o povo precisa, tenho um conhecimento que é a responsabilidade que nós temos que ter com quem paga o nosso salário. Coisa que a gente vê que quem está lá hoje, pessoal que não tem formação nenhuma, é fato, isso aí não pode ver, a gente vê no diário oficial aí que está lá, que não tem nem ensino médio completo, só tem o fundamental, ganhando 7, 8 mil reais. Isso é inaceitável. Em qualquer lugar do mundo que você for ver, é um absurdo um negócio desse. Mas é padeamento político, nós estivéssemos no governo, nós temos certeza que nós teríamos essa mesma opinião. Não tenho dúvida disso. Então, restando aí um ano antes das eleições, realmente, o PCdoB, qual é o caminho mais provável, mais próximo que o PCdoB vai se unir? Márcio, eu não posso falar mais em nome do PCdoB porque eu não faço parte da direção. Apesar de ter sido mais uma vez convocado pelo presidente estadual, que é o Wilson Brito, e com o deputado federal Orlando Silva, que eu tinha que continuar presidente do partido, mas eu abri mão por um motivo. O PCdoB está numa federação, e essa federação vem PT, PCdoB e PV. Hoje o PT está totalmente empenhado dentro do governo. O PV a gente sabe também que tem os seus cargos lá dentro, né? Isso é notório, a gente não precisa ficar escondendo. Quem não tem é só o PCdoB municipal, agora tem, porque a filha do Paulo está lá, já vai filiar o partido, então vai ter secretaria, tudo, e tem os cargos que foi dado para estadual pelo governo do Aprígio, não foi para a gente daqui faz parte da municipal. Então eu, como cidadão tabuanense, filiado ao Partido Comunista do Brasil, te garanto que apoiar a Aprígio eu não apoio. Se hoje viesse oferecer qualquer tipo de cargo, eu já pessoalmente não aceitaria. Tá? Não aceitaria de maneira alguma. Primeiro por achar que o governo não está bom, o governo está indo na contramão daquilo que nós sempre pregamos, que nós defendemos em 2012 e 2016, Adeus. Então não fazia sentido nenhum da gente fazer parte desse governo. Então, o cidadão Toninho, que está afiliado ainda ao PCdoB por enquanto, né? Eu, em off aqui eu citei para você, mas que tive convite de outros partidos para ir fazer parte da direção partidária, estou estudando, né? Mas hoje eu tenho que garantir com certeza, no Aprígio o Toninho não vota e não trabalha para pedir voto para o Aprígio. Temos mais candidaturas para frente? Temos, né? O doutor Fernando, temos o engenheiro Daniel, temos a Najari, que também nós vamos conversar sobre esses outros candidatos, menos o Aprígio. O Aprígio não tem conversa. Então, eu só gostaria de que você confirmasse, hoje a presidência do PCdoB está quase nas mãos do ex-vereador Paulo Félix, né? Ele foi convidado, mas nós não temos uma confirmação oficial. Mais do que tudo indica, o ex-vereador Paulo Félix é o próximo presidente do PCdoB. É isso mesmo?
No começo do ano, eu fiz uma reunião, se eu não me engano, entre março e abril, antes da filha do Paulo, a professora Nil, ser convidada para vir para o governo, onde nós fazíamos uma proposta, falando, Paulo, eu fiz o convite a ele para ele assumir a presidência do partido, primeiro que ele ainda está afiliado ao PCdoB, né? Desde a eleição de 2016, ele continuou afiliado ao partido. Falei, Paulo, você pega a presidência, traz a Nil para ser candidata da federação em nome do PCdoB, construir um núcleo de mais 12 companheiros, onde todos convergiam para lançar mais 2 candidaturas só, do PCdoB teria Nil e mais 2 candidaturas, faria 3, o PT iria com 8 e o PV também com 3. E nós íamos articular isso. E aí eu fiz o convite, Paulo. Em seguida, acho que não passou 30 dias, a Nil foi convidada para ser secretária da Cultura do município, o qual eu fui lá e participei, na época ainda estava como presidente, participei da posse dela, fui lá e acompanhei, só que aí eu deixei o Paulo à vontade. Daí para cá eu não falei mais com ele, primeiro porque juntou um grupo, né, dizendo que o Paulo tinha tomado o PCdoB do Toninho. Não tomou, eu mesmo fui o primeiro a convidá-lo para vir para o partido, né, para assumir a presidência, porque eu falei, Paulo, desde a federação, onde está PT e PCdoB, o Toninho não vai apoiar o Aprígio. Então fica ruim eu continuar na presidência do partido, que está numa federação que vai apoiar o Aprígio. Como é que eu vou defender a candidatura do Aprígio, dentro da federação? Né? Se o PT, que é o maior partido da oposição, está dentro do governo. Dentro da federação, qual é o maior partido que tem mais representatividade? O PT. Como é que o Toninho vai defender? Então o outro tem que ficar fora. Tanto é que o estadual, não, você tem que ficar na direção. Eu não vou fazer parte da direção, porque meu voto vai ser contra. E pelo que eu vejo lá, acompanhei, falei, pô, 37 anos de partido, Orlando, eu vou ser voto vencido, eu vou ser um zero à esquerda. E para não apoiar o Aprígio, eu vou ser um zero à esquerda, eu prefiro não ser um zero à esquerda, eu prefiro sair da direção do partido. Então, por enquanto, eu continuo no partido, mas respondendo a sua pergunta, não trabalharemos para o Aprígio. Esse é o único nome que nós temos definido que o Toninho não trabalha. Só para atualizar, o ex-vereador Paulo Félix confessou a uma fonte da gente que vai ser o próximo presidente do PCdoB, Adilson Oliveira. Toninho, então eu queria que você falasse propriamente, você deixou a presidência do PCdoB, do qual você esteve à frente por vários anos, para não ter que apoiar o Aprígio? Isso mesmo, isso mesmo. O único motivo de deixar a presidência, não só a presidência, porque a presidência eu tinha colocado até para o Paulo assumir, convidando ele para mim, e o que você está colocando, Márcio, tem um fundamento, porque inclusive fui participar da reunião com o presidente estadual, e o qual fui convidado para ir, eu falei, não vou, porque eu já fiz todo o trâmite aqui no município, então o Paulo pode receber. Aí o Paulo foi o pessoal que é do antigo PPL, que é do antigo Partido Pátria Livre, que hoje fundiu com o PCdoB, né, doutor Érico Vaz, e tal, então. Falei, olha, ouviu, se você resolver aí, tá bom, deixa eu só afiliado ao partido, porque eu não vou apoiar essa candidatura desse cidadão, entendeu? Por mais que venha oferecer cargos agora, sabe, não há interesse, porque desvirtuou aquilo que nós pensamos em 2012 e 2016. Você conversou com o Paulo Félix no começo do ano, em abril? Se eu não me engano, final de março, começo de abril. Eu não lembro a data, mas foi aí. Foi antes da posse da Nil. Você foi surpreendido? Porque até então o Paulo Félix, a Nil, ainda estava em conversa, se bem que eles assumiram depois, ela assumiu a secretaria em fevereiro, né? Então você entendeu, ou você já antevia que o Paulo e a Nil iriam para o governo? Não, a Nil nós estávamos quase certeza que ia, porque a federação todinha dos três, PV, PCdoB e PT, o único que estava com resistência de não ir para o governo era o Toninho do PCdoB. O resto todos estavam querendo o cargo, querendo ir. Eu não quis ir, entendeu? Vou até colocar aqui na história, que fala assim, olha, tem que trazer o Toninho. Eu falei, não precisa me dar cargo, porque eu não vou para o governo. Tá certo? O que eu vou fazer o trabalho, Paulo, você pega a presidência do PCdoB, para você fazer o trabalho para eleger a Nil vereador. Tá certo? Mas o Toninho não vai para o governo Aprígio, nem vai trabalhar para o prefeito Aprígio. Se o Aprígio te chamasse agora, porque agora ele está chamando algumas lideranças até de outros grupos políticos de oposição ao governo, ele está atraindo para o governo. Se ele o convidasse para uma conversa lá na prefeitura, você aceitaria? Se ele, vamos dizer assim, se convertesse, né, em relação às propostas que ele não assumiu no passado e viesse
né, dar a palavra de que cumpriria, você atenderia o chamado do prefeito? Companheiro Deus, vou responder com toda sinceridade. Vou continuar lavando o carrozinho no meu lava-rápido e vendendo minha cervejinha na minha lanchonete, mas não vou falar com a política. Não tenho interesse nenhum em ir para esse governo. Vou repetir aqui, acho o governo que está fazendo uma péssima gestão. Acho um governo que está indo de mal a pior, né? Falei uma palavra aqui no dicionário, até não é muito bom colocar, mas já repetiu, está meio mequetrefe mesmo, está meio cabalhando. Então, não tenho interesse nem de conversar com o prefeito Aprígio sobre cargo ou conversa da prefeitura. O passado é passado, acabou, não cumpriu, enterrou, também não trabalhei para ele em 2020, não quero cargo no seu governo. Qual que é a sua avaliação, Toninho? Você entende que o Aprígio corre o risco de ser o primeiro prefeito a não conseguir a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição passou a existir no Brasil? Deus, eu não só acredito, como vou trabalhar para ele não ir nem para o segundo turno. Tá certo? Porque um governo desse tá bom não merece. Você pega um governo que olha a folha de pagamento do servidor, e olha que eu trabalhei 8 anos e conheço bem lá dentro, né? Onde o concursado ganha uma mixaria e o pessoal que não é concursado ganha um salário bem astronômico lá, que nossa cidade não merece passar por isso. Uma cidade que passa de 1,5 bilhão de arrecadação, está na situação que está, entendeu? Hoje a gente ainda vai, a gente faz filmar, mas depois não gosta de apresentar, vai no posto de saúde, vai para ver a dificuldade, né? Vocês são jornalistas, vocês sabem melhor que eu isso, né? Mas vai ver a dificuldade que é hoje, tá bom da série. Então, respondendo a sua pergunta, 2 coisas. Acredito que vai ser pior, eu vou trabalhar com ele nem para o segundo turno, entendeu? Tá? Quanto mais se reeleger. Você já há muitos anos de política, né, Toninho? Você milita aí há 37 anos no partido, sabe? Mas eu queria ver a sua posição fora do governo, né? As ruas, onde você é um empresário, você conversa, né, com eleitores, não eleitores, enfim. Qual a sua visão? Como é que está o governo, na sua avaliação, nas ruas? Ruim, Márcio. Ruim. O Aprígio, em termos de tentar dar visibilidade à pintura e chamar a atenção com tapa-buraco, botar isso aí, coisa e tal, não vai melhorar a situação dele. Porque, no geral, o tempo passou em mais de 3 anos e ele não conseguiu confiança da população. Eu hoje recebo lá por semana, nem falar por mês, dentro do Lava Rápido, na faixa de 150, 200, 300 pessoas por semana. Eu lavo na faixa de 750, 800 carros por mês, então tá lá, e eu tenho os funcionários, eu fico mais fazendo o merchandising do Lava Rápido, conversando, dando cartãozinho, batendo papo e perguntando. Eu vi hoje um cara falar assim, Toninho do céu, eu me decepcionei, eu nunca vi uma pessoa que ia decepcionar tanto na política quanto o Aprígio. Eu falei, mas por quê? Pô, mas não faz nada, até as obras que o Fernando deixou para fazer, eu não consigo terminar, pô, sabe? E é um cara que a gente acreditava, porque teve de construção, de que ia terminar isso. Estou colocando que você me perguntou da população, a população falou isso. Tá certo? E aí eu falo, o senhor já foi lá na prefeitura, sem ser a nova que ele comprou agora, aquela da terceira, tem um dinheiro lá que era para fazer aquele outro prédio, puxadinho lá para aumentar o centro de referência, lá não fez nada naquele lá, tá tudo parado. Pô, aqui feita essa fábrica de cosméticos aqui, a Blander, né, farmacêutica, tinha aí uma guarda da GCM, tinha ali o centro de referência da mulher, sumiu tudo, não tem nada, só tem terreno em mato. Você vai na escola lá, eu passo em frente aí, porque eu vou buscar carro na Blander, e você passa lá, o pessoal sentar e falar, pai, eu não vou nem limpar essa máquina aqui. É só quando chegar o ano que vem na perto das eleições, que eles vão começar a cortar o mato, colher tudo de novo. Então a população que a gente está ouvindo é isso, Márcio. Está ruim mesmo. Então, pelo jeito, você deve deixar, depois aí, quase 40 anos, você deve, pelo que você está me dizendo, provavelmente você não fica no PCdoB, então. Então, eu não achei um partido ainda atrativo. Está procurando? Eu não vou dizer procurando, né? Mas o Cidadania, eu sou muito simpatizante, porque já é da nossa linha de lá de trás também, né? Tem muita simpatia pelo Roberto Freire, né? E o Cidadania é um partido de que é a mesma linha dentro da convergência partidária, que tem a ideologia próxima do PCdoB. E aí ainda está uma discussão porque ele está na federação com o PSDB, né? Então, porque se nós formos apoiar o doutor Fernando, aí nós vamos para o Cidadania, né? Não tem por que você
fazer uma candidatura e continuar no partido que está apoiando uma outra candidatura. Você tem que desligar, né? E aí nós estamos pensando, como comecei também com o pessoal do engenheiro Daniel. Então nós estamos ainda na fase de conversas, né? Não defini ainda para o partido novo. Mas provavelmente você tem total razão, a tendência é que eu saia do PCdoB, mesmo depois de 37 anos, né? Cai do apoiar um candidato a Toninho, queria fazer uma pergunta em relação a um partido que foi sempre muito alinhado ao PCdoB. O PCdoB e esse partido sempre estiveram muito juntos, né, em várias candidaturas, em várias lutas até. Eu queria a sua avaliação sobre o PT ter um espaço grande no governo Aprígio. É um partido considerado uma linha auxiliar do Podemos com Aprígio, como prefeito em Taboão da Serra, e inclusive o PT está à frente de pastas importantes, inclusive a educação, que tem recebido várias críticas por conta de má gestão. Como é que você vê o PT neste governo, no governo Aprígio, que você desaprova tanto? Vamos lá, Deus. Vou começar pela proximidade que o PT e o PCdoB têm. O PT, já no início eu falei que foi criado e saiu de lá. Então, nós sempre juntamos com o PT, porque nós sempre tivemos a premissa de tentar nossa candidatura sempre proporcionais e não majoritária, né? Majoritária saiu quando foi para serviço do Haddad em São Paulo, botar essa proximidade. Mas aqui dentro, em Taboão da Serra, desde quando fizemos a campanha, né, do Fórum Suprapartidário para apoiar a candidatura do ex-prefeito de Lázaro Cavalcante Faria, que nós fizemos com a massa o apoio para serviço do PT, e daí nós ficamos muito próximos mesmo e sempre discutimos. Eu tenho muitos amigos dentro do PT, né? E sempre conversamos. Nós tínhamos essa luta dentro do fórum, quando foi criado nacionalmente e veio para os municípios, de que nós não íamos apoiar o Aprígio e nós íamos ter o fórum para fazer a candidatura própria. O PT ganhou a presidência, mas o fórum nós vamos ter candidatura em Taboão da Serra, candidatura própria. Vamos formar os partidos para ter candidatura própria, certo? Só que aí começamos a ver de que todo mundo foi pegando um carro e foi só se largando. Então o PCdoB ficamos para trás. E aí nós falamos, olha, eu principalmente, da presidente do partido, falei, olha, não é porque nós não quisemos apoiar pessoalmente o Toninho, mas que o partido pode estar lá dentro. Se tivesse cumprido com o partido, mesmo agora em 2020, chamado a direção do partido, o Toninho tem problema com a PRI, problema pessoal, não quer mais cumprir com a direção, mas você da direção tem interesse de vir para o governo, isso não foi conversado. Por isso que eu citei para você da manipulação do pessoal com a PRI. Talvez não deixaram conversar. Foram pegando naquele momento peças que eles achavam que interessavam. E aí também o PT nós começamos a cortar uma certa distância de falar, olha, vocês vão para o governo, todos cidadãos, nós não estamos lá, esse cargo aí é do Aprígio, o Aprígio está oferecendo para o PT. O PT não quer cargo. Mas a gente foi vendo que foi entrando todo mundo político com pastas super importantes lá, né? Uma delas é a educação. E tem essa coisa. Por isso que eu estou te falando. Eu hoje não falo mais em nome do PCdoB, mas o Toninho está fora de qualquer possibilidade de fazer parte desse governo. Só uma última pergunta. Qual que é o principal erro do Aprígio? E que nota você daria de 0 a 10? Olha, o pior erro do Aprígio foi formar um núcleo para trabalhar com ele sem qualificação. E aí eu cito todas as partes que você precisar que eu diga do tempo. Por favor. Tá? Não, então, dessas partes. Queria desalisar se a gente colocar, eu estou colocando várias partes, são várias, né? E que está desaprovado. Você pega aí, ó, doutor Taíto mesmo, é meu amigo pessoal, companheiro amigo, mas não tem o caráter para gerenciar uma saúde do grau que eu estou falando da Serra. Não tem capacidade. Eu acho que não. Aí é uma opinião pessoal. E eu digo isso porque eu acompanho o que está a cidade. Se tivesse capacidade, não estava tanta reclamação como que está. A educação é outra, né? Então, quer dizer, quando você tem reclamação da população, quem paga? É quem indicou ou é quem está no comando? Eu sempre defendo quem está no comando. Quem está ali, quem é o secretário que não está tendo capacidade. E aí tem a capacidade de quem está no comando de destituir e tirar. Foi ele que nomeou, tem que melhorar. E não tem melhorado. E essas são umas das pastas, das duas que eu citei, mas tem as outras que saíram. Então, se você perguntar de 1 a 10, eu vou dizer até que se não valorizar ele, quem que vai valorizar ele disse que deu 7. Eu dou 3,5. Tá certo? Muito ele bem. Ele falou que se ele não se valorizasse, quem que ia valorizar ele? Vocês ouviram a resposta dele?
Meu governo em 1000 anos, se eu não me valorizar, quem vai valorizar? Eu dou 7. Se ele for prefeito da 7, eu vou dar metade, 3,5. Muito bem, Toninho. Eu vou te dar aí 1 minuto para você fazer suas considerações finais aí, um recado aos nossos internautas. 1 minuto aí para você mandar aí o seu recado. Infelizmente já chegamos no final do nosso programa de hoje. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer você, Márcio, você a Deus, né, dizer que estou sempre à disposição, assim que possível, se precisando aqui, está aqui à disposição. Agradecer os internautas que tiveram a paciência de acompanhar nós aí, e que aquilo que foi dito aqui é a pura verdade, sem esconder, sem mentir, sem inventar história. Né? E dizer que eu não vou estar no governo Aprígio, não é só porque eu não quero, e nem o Aprígio não quer. Né? Porque convidado a gente foi, ele sabe disso, e a gente não vai porque o governo está muito cercado de pessoas que a gente vê que não tem qualidade e não tem competência para gerir uma cidade bem Taboão da Serra. Então, o dia que tiver um prefeito que tenha vocação, dedicação para fazer o bem para a população, eu estou junto com ele, mesmo sem estar com cargo na prefeitura, trabalhando para o município. Eu me coloco à disposição de outros candidatos que vai vir aí para trabalhar e ajudar. Tá bom? Obrigado. Muito bem, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, por nos atender. Obrigado, Toninho. E o X da Questão volta na semana que vem. Muito obrigado aí pela sua audiência. Semana que vem, então, nós estamos de volta. Até lá. Com Deus.